Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Wallace, para quem não me conhece. Se você não me conhece ainda é porque você está chegando agora. Então se inscreve no canal, ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Eu acredito aqui que o conteúdo é bem interessante, tá? Eu trago de forma gratuita conteúdos aí que o pessoal fala que é até melhor que muitos cursos pagos. Eu trago por puro prazer porque eu gosto mesmo de ensinar, eu gosto de estar passando a minha visão de mercado e eu quero falar para vocês que é muito importante que cada um desenvolva a própria visão de mercado, desenvolva um próprio operacional, né? Então tudo que eu falo aqui para vocês, levem, anotem e vai para o gráfico estudar, né? Vocês não têm que operar exatamente como eu opero, tá? Ou como fulano opera, ou como ciclano opera, né? Fulano e ciclano é um termo bem antigo, né? Mas, ou seja, eu tenho 30 anos já, parece que não, mas eu já sou um pouquinho, eu sou do ano 90, né? Mas enfim, é importante que vocês desenvolvam um operacional de vocês, é muito importante. Por que eu falo isso? Pelo seguinte, quando você entra no gráfico, se você não tem um operacional bem definido, vai vir o operacional do Wallace na cabeça, vai vir o operacional de não sei quem na cabeça, vai vir retângulo de não sei quem na cabeça, e aí você vai ficar perdido, né? Vai vir conceitos que você aprendeu no livro, você vai ficar perdido, né? Então é muito importante você ter em mente qual situação do gráfico que eu devo entrar, com qual configuração de média móvel eu devo entrar, né? Eu só opero a favor da média de 20 períodos, nunca entro contra, ou quando o preço está muito afastado dela, é a única exceção que eu opero contra a média de 20 períodos, por exemplo, tá? Isso e muito mais você tem que ter no seu planejamento de trade, né? O seu operacional ele tem que estar bem definido, bem claro e bem objetivo nesse cenário que é incerto, né? Que é a bolsa de valores. Se vocês me perguntarem para onde que a bolsa vai, né? Eu não sei dizer para onde que a bolsa vai. Se ela vai subir, vai romper a LTB do gráfico diário, ou se vai perder a LTA do gráfico semanal, não sei. Eu acredito na tendência, né? O gráfico ainda por enquanto está com comportamento lateral, então não sei dizer para onde que o preço vai, né? Eu sei o que eu posso fazer quando o preço for, né? Como que eu vou reagir a isso. Isso é muito importante, tá? Vocês têm um diário de trade? Vocês anotam num caderno, né? Que seja num caderno ou numa planilha de Excel ou até mesmo num bloco de notas todas as suas operações? O que você fez no dia de hoje? Ter um diário de trade é muito simples na hora que você está ganhando, mas quando você tem alguns erros que você considera autossabotagem, indisciplina, é muito mais difícil, porque é como colocar um espelho diante de você e você começa a falar diante de você mesmo os seus erros, os seus defeitos, né? Seu psicológico, seu inconsciente, ele vai te proteger dessa situação. Então você vai começar a escutar uma vozinha assim: ah, não faz o diário de trade não, vai te fazer mais mal, ou ah, hoje não vou fazer o diário de trade, eu tô com vergonha de mim mesmo, né? É nesses dias que você vai se desenvolver muito mais. É nesses dias que você sobe um degrau maior do que quando você está ganhando, tá? Por quê? Porque quando você tem esses pontos que você considera autossabotagem e disciplina, ou até mesmo erros operacionais, erros técnicos que você não observou, você desenvolve mais, porque quando acontecer de novo, você fixou na sua mente o que você tinha feito de errado, né? O que você fez que não pode ser feito, ou o que você fez que vai tentar não fazer de novo, vai se esforçar para não fazer de novo, né? Só não pode cair em auto-julgamento, né? Começar a se julgar, começar a se achar que não serve para isso, começar a fazer esse tipo de auto-julgamento, né? Então, tudo isso tem que estar bem definido, tá? O gerenciamento também tem que estar bem definido. Eu não estou falando para entrar com R$1.000 que você vai ganhar dinheiro, tá? Quem te conta essa história está mentindo. Quem te conta essa história está mentindo. Eu aprendi da maneira mais errada possível. Eu vi gente perder muito dinheiro, né? Eu vi pessoas que, por exemplo, eu admirava e aí eu me decepcionei, tá? Eu vi gente fazer coisas que eu aprendi com isso. Então eu aprendi da maneira mais errada possível. Eu aprendi só a olhar para os lucros e não olhar para o risco,
né? Hoje em dia, por que eu bato tanto na tecla do quanto você está arriscando, né? Por causa de tudo isso que eu aprendi errado no começo, e agora eu sei, né? Eu vi que não existe esse negócio de você saber muito na bolsa de valores, que você é invencível, que você é implacável. Não, né? Não pode ter ego na bolsa. Você não pode ter, você tem que ser a pessoa mais humilde do mundo, né? E às vezes a pessoa mais humilde que você acha que tem que melhorar muito ainda, tá? Então esse ego, isso vai te quebrar, vai fazer você um dia, a ganância, o ego, essas coisas vai fazer você devolver dinheiro, tá? E não devolver apenas o que você começou, devolver muito mais, tá? Às vezes arrasar com a tua família, às vezes arrasar com a família de outras pessoas, tá? Então é isso que eu quero falar para vocês hoje aqui, essa pequena introdução. Não é aula de mindset, tá? Mas eu gostaria de falar isso com vocês aqui. Eu vou compartilhar meu gráfico com vocês aqui e a gente vai analisar o que eu enxerguei hoje, tá? No dia 25. Para começar, a gente tinha o gráfico aqui abriu numa linha de tendência, ó, lá do gráfico diário, tá vendo? Lá embaixo a gente conectou todos esses fundos, conectou esse fundo aqui, conectou esses fundos aqui e hoje ele abriu aqui, tá? Como temos um movimento prévio e ele começa a corrigir porque perdemos uma linha de tendência, né, é o primeiro ponto que a gente deduz que ele vai começar a corrigir. Ele perdeu a linha de tendência. Podemos traçar um fibo de mínima a máxima e ficar atentos aos níveis de Fibonacci, né? Então aqui temos o ponto de 50%, temos o ponto de 38,2 que corresponde, não importa os números, tá? Ele corresponde a uma caminhada dentro da última onda de 61,8. Esse ponto ele é muito respeitado, tá? Então por que eu acreditei que o preço ia executar um movimento de alta? Quando a gente olha lá num gráfico de 60 minutos, ó, a gente tinha a seguinte situação aqui. Então executamos uma queda muito expressiva no dia anterior, nos afastamos muito de uma média de 200, nos afastamos muito de uma média de 20 períodos. Quando isso acontece, é muito raro o preço continuar o movimento de queda desenfreado, tá? Isso vai acontecer quando a gente tem um medo predominante. Por exemplo, o crash aqui, ó, o preço não parava mais de cair, né? Caso contrário, a probabilidade ela é muito alta do preço fazer um recuo, tá? Não estou falando que sempre vai acontecer. Olha aqui, ó, o preço se afastou da média de 20 por um longo período e foi embora, né? Porque ele estava em onda de impulsão. Aqui a gente está em onda corretiva, é um pouco mais errática. Outro fator é que a gente violou a linha de retorno, que estava aqui, violou essa linha de retorno aqui, ó, tá? Esses pequenos movimentos, eles excedem, basicamente, é como se a gente colocasse aqui Bollinger, e a volatilidade das bandas de Bollinger são excedidas, né? Elas servem para deduzir o tamanho da volatilidade a partir de uma média de 20 períodos. Então, ela foi excedida, né? Quando temos um retorno aqui para dentro, é aquele famoso setup, né? Fechou dentro, fechou fora, fechou dentro, vai buscar até a média de 20 períodos, tá? A gente não está aqui para operar setup, mas isso acontece muito, tem acontecido bastante quando o preço faz esses movimentos de volatilidade, ele retorna. Então aqui nesse momento de preço está funcionando. Não significa que sempre vai funcionar. O mercado, deixa eu colocar no limpo aqui, é melhor, mais bonito, preto e branco. O mercado ele muda, tá? Então ele está executando aqui um padrão, ó, ele está num canal bem bonito de baixa. Mas uma hora ele não vai mais estar nesse canal bonito de baixa. E a gente tem que mudar conforme o mercado, tá? Ele vai mudar, uma hora ele vai mudar. Ele já pode estar mudando nesse exato momento. Não executar, por exemplo, mais um movimento de baixa como esses daqui e executar assim um movimento de alta, uma retração maior, tá? Eu não sei o que vai acontecer. Mas eu sei que o mercado, um fato que eu sei e é verdade, nunca vai mudar, é que o mercado ele está em constante mudança.
Tá? Isso é a única coisa que você pode afirmar com certeza do mercado. Ele sempre vai mudar e nunca vai executar padrões iguais. Tá? Padrões iguais que eu falo exatamente iguais. Podem executar padrões parecidos, mas exatamente iguais ele não vai executar. Então, muito bem. Abrimos aqui hoje. Deixa eu aproximar o gráfico aqui. Abrimos aqui hoje. Ó. Primeira barra do dia foi essa daqui. Ó, 9 horas. Executamos um movimento comprador. Tá? Executamos um movimento comprador. Poderia considerar uma entrada aqui? O que vocês acham? Poderia considerar uma entrada aqui? O trader considera uma entrada aqui já que está ansioso, já quer operar na primeira barra do dia, tá? Eu não gosto, né? Eu prefiro esperar o mercado se desenvolver, ó. Rompeu em falso, jogou com tudo para baixo, né? Veio perder mínima e aí começou um processo aqui embaixo, só que sem muita eficiência. Então a gente percebe o quê? Que os vendedores não têm mais força para jogar o mercado para baixo nesse patamar. E aí o preço, ele faz o que? Joga com essa força, com essa violência, uma barra de alto volume financeiro rompendo todos esses topos, tá? Essa barra aqui foi a barra de sinal. Quem se posicionou aqui porque estava disposto para pagar um stop até aqui embaixo, né? A gente tem uma barra aí considerável de 1.250 pontos no gráfico de 10 minutos. Então esse ponto aqui a gente tem que ficar de fora disso daqui. Isso daqui, se não fosse o alto volume, a gente poderia até chamar de um movimento de deriva. Não conseguimos mais cair. Tá? O mercado ele já precificou, já está bem esticado, vamos dizer assim. Só que a gente deve o quê? Marcar esse ponto em que os compradores violaram essa máxima aqui, ó. Porque lá nos 5 minutos foi exatamente a abertura dessa barra, ó. No 10 minutos foi a abertura da barra também, tá? Então a gente deve marcar esse ponto, porque é um ponto importante do dia. Foi a abertura de uma barra de amplo volume financeiro, foi a decisão de mercado. E aí o que acontece? O mercado se desenvolve, faz mais um movimento e aí começa a corrigir, tá? A correção, ela pode vir de duas formas. Duas não, né? Algumas formas. Um ABC simples para baixo. Um movimento lateral, que pode fazer assim, não romper o topo e vir perder levemente o fundo para depois começar o movimento de alta. E um movimento lateral que rompe o topo em falso e perde o fundo, tá? Esse é um dos padrões mais comuns que existem em Elliott. Isso daqui é um flat, tá? O mercado começa a corrigir, tenta subir, não consegue. Percebam que ele não consegue, faz um fechamento abaixo dessa barra aqui, rompe em falso, deixa uma vela com um pavio superior, tá? Isso indica o que? Uma possível continuidade do movimento corretivo. O próximo movimento corrige, perde mínima. Então isso daqui é um flat, pessoal. Ó. O mercado ele fez um movimento flat e está trabalhando dentro do movimento de alta anterior. Como já temos esse topo aqui e esse fundo aqui, podemos traçar um fibo no movimento ou integral, pegando daqui até aqui, ou até o ponto que ele começou a corrigir, tá? Pode ser até essa vela branca aqui, ó. E aí a gente percebe o que? O preço ele parou exatamente, se for pegar esse ponto aqui, que foi onde começou a correção, e tratar isso como um rompimento falso, começamos exatamente no 38,2 corresponde a 618 e na abertura dessa barra. Por que é tão importante, né, a abertura dessa barra com volume? Porque aqui entrou muito dinheiro, entrou muitos contratos, os compradores possivelmente vão querer fazer o médio deles aqui. A força predominante, né, do movimento macro, que seria esse daqui, né, o movimento macro na verdade ainda é venda. Mas aqui o mercado começa a mudar o comportamento. É isso que eu quero falar para vocês. O mercado sempre está mudando. E a gente tem que se adaptar a isso. Por enquanto a gente tinha um momento de volatilidade.
e o mercado aqui ele começa a entregar para a gente, mostrar para a gente que os compradores estão mais fortes. Ó, o mercado tenta cair e não consegue. A gente percebe o que? O volume ele começa a diminuir, tá? Tanto para os compradores quanto para os vendedores. Só que os vendedores estão com um volume um pouquinho menor que esse e menor que esses daqui, tá? Não conseguimos mais jogar o preço para baixo. O que você poderia considerar aqui no gráfico de 10 minutos? No gráfico de 10 minutos, uma entrada aqui ou esperar uma barra branca, tá? Essa barra branca aqui e se posicionar na ruptura da máxima da barra branca, tá? Essa é uma barra de tendência, apesar de não ter tanto volume financeiro, né? Meio-dia é uma barra de tendência, é uma barra que indica uma possível continuação, tá? Nos 5 minutos, ó, nos 5 minutos tivemos um duplo teste nessa região de 50, né, com 38,2, foi defendida por esses compradores aqui, né? Então nos 5 minutos uma entrada bem agressiva mesmo seria no segundo toque aqui, quando o mercado fez aqui um micro pivôzinho, tá? Na retração desse micro pivôzinho ou no rompimento dessa máxima aqui, ó, dessa barra branca. E aí o mercado vai embora, ó. Observe que se você se posicionou aqui, esperou o mercado, a média móvel começar a virar, ó, aqui ela já estava virando, né? Ó, estava inclinando para cima, o mercado foi embora. Para quem é paciente, traça um Fibo que tem um alvo bem longo, que seria aqui no 100%, onde o mercado tocou a média de 200 períodos descendente. Para quem não é tão paciente como eu, que não fui tão paciente hoje, mas na verdade é porque eu tinha compromisso, ó, pode traçar dessa forma aqui. Na verdade eu peguei o movimento de onda 1, tá? Eu peguei isso daqui, onda 1 ou A, tá? A partir daqui, onde a gente começou a subir, tá? Nessa região aqui, ó. O mercado rompeu isso daqui e foi embora, né? Poderia ter feito o que também? Traçado dessa forma aqui, a partir do ponto de mínima. Foi onde o mercado deu uma pequena consolidada, rompeu, parou mais ou menos no 111, consolidou até que ele rompeu, e isso está servindo como suporte aqui, e aí ele foi buscar o alvo de Fibo final, tá? Não era tão difícil de prever esse comportamento do mercado, porque ele já realizou isso antes aqui, anteriormente. Se torna mais difícil quando o mercado começa a mudar. O que a gente precisa ver? Fraqueza na queda, o que não está acontecendo por enquanto, tá? Nos 5 minutos. 5 minutos é legal de traçar o que? Canais, né? Fundo, onde iniciou a onda 1, fundo, onde iniciou, finalizou a onda 2, topo de onda 1, aqui. Alvo de onda 3, aqui. Onda 4, enganou todo mundo com ombro, cabeça, ombro, tá? Eu não fui enganado, porque eu não acreditei que ele ia cair a partir daqui, não tinha comportamento para isso. Ó, pavio inferior, não perdeu em fechamento. Esse rompimento aqui desse candle, né, frustra todo mundo que vendeu, está com o stop aqui em cima, ó. Tanto é que entra bastante volume, que é o stop do pessoal, e o mercado segue em alta, tá? Aqui, como foi uma onda 4, depois começa um processo de onda 5. Ó, pode ter sido o quê? Padrão de 5 ondas, só que é um padrãozinho de exaustão, tá? 1, 2, 3, 4 e 5 de end em diagonal, aí começa um ABC para baixo, corrigindo toda essa pernada de alta que deu hoje. Beleza? Então é isso que eu enxerguei aí no dia de hoje, tá? Não foi fácil de operar pelos 5 minutos, né? Mas se você teve paciência de esperar a média móvel começar a virar, principalmente quando está errático, subir um pouco o gráfico, esperar uma média de 10 minutos, que é mais relevante, começar a virar, aí você conseguiu pegar, tá? É isso que eu quero mostrar para vocês. Tenham um operacional claro, objetivo na sua cabeça, só opere a favor disso, tá? Isso tem que ser assertivo, tem que ser treinado, tem que ser respeitado, não pode hesitar, porque se você começa a hesitar, a sua taxa de acerto começa a cair, e assim por diante.
beleza? Vamos lá para o dólar, verificar o que aconteceu no dólar hoje. O dólar, pessoal, o gráfico aqui, vamos colocar por enquanto o gráfico de diário, tá? Deixa eu apagar isso daqui. WDO FUT, gráfico diário, continuidade na alta, uma leve pressão vendedora. Quando o dólar chegou nesse topo aqui, comum, né, ele sentir, se perde a mínima, indica possível correção dessa movimentação aqui, ó, porque ele não pode subir sem parar, ele vai subindo corrigindo, se for subir lá, testar a máxima de novo, tá, no cenário diário. Só que como tivemos uma barra elefante no dia anterior, a probabilidade seria de deixar mais uma barra branca, um segmento na alta, tá, para pelo menos testar o topo anterior aqui, ó. Tá, essa era a probabilidade maior. Você sempre tem que estar se perguntando aonde o preço quer chegar, o que ele quer testar, né? O preço quer testar isso daqui. Quando ele veio no rally de baixa, aqui, veio nesse movimento aqui de baixa, qual seria o próximo teste do preço? Esse topo, depois esse fundo, depois essa região aqui, ó, tá? Essa região. Lembrem-se, suportes não são só horizontais, suportes são diagonais também, tá? Principalmente essa região que ele queria testar, ó. Quando você afasta o gráfico, você tem uma visão mais ampla. Essa região ele queria testar. E aqui, se o preço começa a sentir, para quem opera gráfico diário no dólar, que é bem pesado, né, swing trade no dólar, é aqui que ele tem um ponto de compra de swing trade, se o preço começa a sentir. Então aqui, ó, nesse fundo que ele formulou, ó, mínima mais baixa, inside bar. O inside bar, não sei se foi rompido primeiro para cima ou para baixo, mas não importa. Tá? A mínima mais importante era essa daqui. O preço rompeu, deixou um padrãozinho aqui. Então esse rompimento aqui para o gráfico diário era muito importante para o dólar. Tá? Então por isso que é muito importante a gente estar analisando o que o preço está fazendo no gráfico diário, no gráfico semanal, para a gente não ter surpresas, ok? Então lá no gráfico de 60 do dólar, ó, 60 minutos do dólar, executamos aqui um pivô de alta e o pivô ele segue fazendo movimentação. E aqui hoje deixamos o que? Um topinho duplo, só que por enquanto não é tendência de baixa. Ele pode fazer isso daqui e fazer um rompimento. Só vai acreditar se é um topinho duplo na hora que ele perder, tá? Esse topinho duplo pode ser um topinho duplo falso, inclusive. Por quê? Porque eu tenho uma 200 aqui, uma média de 200 períodos, e eu tenho uma média de 20 períodos aqui. Então esse topo duplo ele pode não vir no movimento amplo para baixo por causa desse cenário, tá? Eu tenho uma tendência, uma parede de alta muito forte aqui, ó. Então não acredite que ele vai realizar aí um topo duplo e vai para baixo, executar algo de 100%. Pode ser que ele faça isso? Pode ser, claro que pode ser, o mercado é soberano, tá? Ele bateu nesse topo aqui, ó, conforme a gente havia falado, que é esse gráfico aqui, tá? Pode ser que ele faça isso, só que a probabilidade, às vezes que o mercado faz isso, ela é muito menor do que as vezes que ele não faz, tá? Então trabalhem com o mercado de forma probabilística, de forma estatística. Então o mercado ele executou um pivô de alta, aqui o dólar executou um pivô de alta. Tínhamos esse cenário comprador já no dia anterior. Lá no 10 minutos a gente pode procurar pontos de entrada para compra, porque o gráfico está em topos e fundos ascendentes. Quando a gente percebe que mudamos o comportamento, aqui temos uma primeira onda. Quando não conseguimos mais romper topo, a gente entende que começamos uma segunda onda. Quando fizemos um pivôzinho de alta e confirmamos fazendo um rompimento do topo do pivôzinho, pullback por cima do pivôzinho e segue em alta,
e um rally de alta que não para mais, isso aqui é uma onda 3. Uma onda 3. Então pode considerar onda 1, onda 2, onda 1 da 3, 2 da 3, e aqui começa 3 da 3, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Finaliza 3 da 3. Pode estar na 4 para depois realizar uma 5. Pode estar na 4 da 3 ou pode estar numa onda 4, tá? Do ciclo que ele está executando aqui. Por enquanto ele está executando o que? Padrões de Elliott. Padrões de Elliott. Isso daqui aparenta o que? Uma cunhazinha descendente. Na verdade eu considerei mais um canalzinho. Não consigo mais perder mínima. Rompi o canalzinho, tá? Rompi o canalzinho, eu espero que um ponto de entrada, um pullback. Fez pullback, posso me posicionar. Estou a favor agora novamente da média de 20 para testar novamente as regiões de máximo. Tá aqui uma operaçãozinha do 10 minutos hoje no dólar. Existe confluência de pivô de alta, né, nessa região de máximo? Será que existe? Pode, acredito que não executou, né, porque ele teve um amplo pavio. Então quando temos essa situação podemos ter parar, né, na região de topo anterior, ó. Aqui. Ó, paramos na região de topo anterior, não rompeu 76, seria um ponto aí ideal para realização, porque é máxima. Se ele rompe o 76, solta uma parcial aqui. Se ele rompe, aí você realiza o restante lá no 100%. Beleza? Então é isso. Dólar, vamos analisar a movimentação que tivemos hoje. Foi exatamente nesse patamar que ele abriu. Às 9 horas foi esse que andou aqui. Então bandeirinha de alta, ó. Bandeirinha de alta, se aproximou da 20, da média de 20 períodos. Fez um rompimento, né? Poderia entrar o que? Entrando a mercado aqui quando percebe que está entrando volatilidade na barra. Olha o volume que entrou nessa barra. A gente tem que ter um pouco de timing de mercado para perceber o volume que está entrando na formação da barra de 10 minutos, tá? Então a entrada podia ser tomada aqui. O stop, a própria mínima, quando ele perdeu primeiro a mínima e depois foi romper máxima. Então stop é a própria barra. Qual poderia ser o alvo do dólar? Aí que está o ponto chave. E aí, qual que é o alvo do dólar? O que ele está executando quando ele executa movimentos de alta? Ó, primeiro eu tenho essa movimentação aqui. Será que é o movimento que ele está gostando de executar? Ó, aqui ele executou até mais. Mas ó, é o movimento que ele gostou de executar. Por quê? Porque aqui você tem uma onda 1 da 3, você tem uma onda 1 grande, uma onda 2 e uma onda 1 da 3 que foi formulada. E aqui podia estar na 5 da 3 ainda, porque o comportamento não mudou. Então esse mesmo comportamento ele pode vir para cá, tá? Quando a gente trata de ondas de Elliott, a gente define dessa forma. Poderia também ter confluência com o último movimentozinho de baixa, aqui ó, essa movimentaçãozinha aqui ó. Tá, um pouco menos subjetivo. Essa movimentaçãozinha da mínima até essa máxima e definir o alvo para cima. Porque você entende que nos 60 minutos, aqui, isso daqui foi um gift, tá? Foi um gift, 60 minutos, que deu entrada no rompimento da máxima. No 10 minutos, como que você faz para traçar isso? Tem um ponto de correção. Eu posso pegar da mínima, expandir o ponto 618. Percebam que aqui temos uma leve realização. Ó. E expandir isso daqui depois, tá? Caso eu não sair ou deixou o candle vermelho, trago imediatamente minha ordem stop para cá. Trailing stop, isso. Como você conduz essa operação. Ó. Rompeu. Coloca o ponto 50, né? Foi esse ponto que ele tocou exatamente, né? Na verdade, foi essa máxima. Terceiro alvo de Fibo, ponto 38. Aqui. Ficou devendo um tique, tá? Mas você não vai colocar exatamente aqui. Coloca um pouquinho abaixo, que aí foi atingido, né? Ou começou a mudar, começou a deixar muito pavio, já traz o stop. Né, tinha um stop aqui, já começa a trazer ele para cá, aí foi estopado aqui nessa barra, ó. Nessa barra foi estopado, tá? Se você não conseguiu pegar esse alvo até aqui,
Só que se você está de olho num gráfico lá maior, um gráfico de 60 minutos, provavelmente a tua ordem ela não vai estar exatamente nessa máxima aqui, ó. Às vezes você saiu antes, saiu nesse ponto aqui, ó. Por quê? Porque é fechamento aqui desse dia e essa máxima é uma região de resistência, se torna uma resistência muito poderosa hoje. Começou a sentir dificuldade lá no gráfico de 10 minutos, é um ponto de zerar a operação, se você conseguiu pegar esse trade aqui, tá? E aí o preço começa um comportamento de baixa, só que aí temos uma tendência muito forte para pensar em vender de cara aqui, tá? Pensar em vender de cara aqui só porque ele formulou um pivô de baixa. Pode dar errado, tá? Isso pode dar errado, é um processo corretivo, pode ser muito vagaroso, muito errático, né? Temos uma alta muito forte, precisamos de uma movimentação no preço um pouco mais elaborada, tá? Quando temos essa força de alta, a expectativa ela tem que reduzir se você quiser operar o movimento de baixa. Então, por exemplo, temos uma movimentação que vem daqui até aqui, ó, e a partir daqui começamos um processo corretivo. Esse processo corretivo ele retraiu em média 76 do movimento prévio, tá? Se a gente colocar um Fibo aqui, ó, ele quase retraiu 76, parou no 618. Esse quadrado que está aqui, ele vem para cá. Então, quando temos um comportamento muito errático, temos que tomar cuidado com o ponto de 100% do movimento prévio que ele iniciou. Foi exatamente o alvo, tá? Então, se você vai buscar uma operação aí, você tem que ter isso em mente, porque também, ó, é a abertura dessa barra aqui, ó, ampla, barra de alto volume financeiro. Mesmo conceito que a gente estava explicando no índice. Precisava romper isso daqui para acreditar aí que talvez o dólar ia fazer uma retração um pouco mais forte, beleza? Unindo conceitos de price action junto com conceitos de Elliott, você tem um operacional muito poderoso, junto com uma média de 20 períodos, que você só opera quando ela está direcional, quando você tem situações de suporte, de barras amplas, você tem um operacional muito interessante, tá? Qual que é o ponto certo aqui? É esperar o preço demonstrar que acabou a correção, que ele talvez vai testar a máxima de novo, né? Então aqui como temos um rally muito forte de alta, é muito frequente o preço testar novamente a máxima. Muito frequente o preço fazer isso. Então olha só, assim como as baixas, tá? Ó, linha de tendência de baixa, não conseguimos mais perder mínima, violamos, rompemos em topo, mas fechamos aqui embaixo. Aqui. Então você vai fazer o que? Esperar. Tem força vendedora, como teve aqui atrás? Não tem, ó, executamos apenas um movimentozinho bem pequenininho com queda de volume financeiro, né? Indica o que? Correção. Essa barra aqui ela volta ao movimento de alta. Podíamos posicionar aqui um stop aqui embaixo, tá? Ou antecipar esse rompimento, já que minha média ela tá a favor agora do movimento, me posicionar aqui com stop abaixo. Aproximar aqui o gráfico. Vocês percebem alguma fraqueza aí dos vendedores aqui? Vou mostrar para vocês. Topo, 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 topo. Aqui é um topo que quase alcançou a máxima. Só que olha só, mínima, 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 não perdi mínima. Então essa barra aqui é uma primeira barra de sinal de que não consigo mais perder mínima. Então sim, poderia tentar antecipar esse rompimento aqui com stop abaixo dessa mínima, tá? Você tem um alvo aqui na máxima do dia novamente, nessa região, tá? Vale a pena esse trade? Sempre se pergunte isso. Projeção, seu alvo é maior que 2:1, tá? Vai lá em cima, olha só. Bateu, pode até colocar um pouco antes, tá? No corpo aqui dos candles, tá ótimo, né? Você tem um risco de 2:1 o alvo, uma operação a favor da tendência principal, tendência majoritária, 24 pontos de alta, tá? Claro, temos que falar do risco. Só que a probabilidade desse trade, ela era maior do que 50%, você está a favor da tendência, beleza? Então
Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. A análise hoje foi um pouco extensa. Deixa eu voltar aqui para vocês. Então espero que vocês tenham gostado. Até anoiteceu, quando eu comecei estava dia ainda. Não esquece de deixar seu like, compartilhar com seus amigos. Isso ajuda muito o canal. Um grande abraço a todos e até a próxima análise.